Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Estamos começando essa semana especial de família, fortalecidos para vencer. Que você e eu possamos descobrir a vontade de Deus através da sua palavra nos dias de hoje. Olá, amigo, olá, amiga. Hoje temos mais um tema especial nessa semana de família, fortalecidos para vencer. E antes de continuar estudando a palavra de Deus, nós vamos fazer uma breve oração. Então, se você puder, onde você estiver agora, tiver condições de parar alguns instantes, fechar os seus olhos, faça comigo essa oração. Pai querido que estás nos céus, Senhor, muito obrigado porque podemos mais uma vez abrir a Tua palavra. E queremos pedir, Senhor, nessa hora, que o Santo Espírito de Deus possa abrir o nosso entendimento e abençoar especialmente a cada amigo, a cada amiga, a cada família que faz parte desse momento. Que todos nós, ao lermos a Tua palavra, possamos, Senhor, refletir e que o Santo Espírito nos ajude a tirar lições para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o tema de hoje vai nos falar sobre como podemos ser fortalecidos na palavra de Deus. É importante sabermos que nos dias de hoje existem muitos ataques contra a Bíblia Sagrada. E a palavra de Deus, a própria Bíblia diz que ela não muda, que ela é eterna, que ela não tem uma duração final, ela é para sempre. Por isso, eu gostaria de convidar você para lermos o nosso primeiro texto bíblico. Se você tiver condições de abrir a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia junto comigo, aqui em Gênesis, o capítulo 2 e os versos 16 e 17. Diz assim a Bíblia: E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. É interessante essa palavra que Deus disse para o ser humano, porque nós encontramos aqui algumas afirmações que Deus faz. Deus, lembrando que Deus havia criado, essas palavras foram mencionadas especificamente para Adão. Eva ainda não estava presente e Deus relembra a Adão que ele tinha um Criador, que ele morava num lugar perfeito, que ele não sentia necessidade alguma de nada, nem física, nem emocional, nem espiritual, porque o próprio Criador estava ali com ele. E então ele disse: Adão, você mora num lugar perfeito, eu estou junto com você. Aqui você não vai sentir nem frio, nem calor, não tem um espinho para espetar o seu pé. Você vive num mundo perfeito, então você tem toda a liberdade. Deus deu a liberdade aos seres superiores, a anjos e a homens. Deus deu liberdade, porque a liberdade é a essência do amor. E então Deus disse para Adão: você pode comer livremente de tudo que eu criei. Tudo eu fiz para você. Veja que coisa interessante. Esse Criador amoroso que faz tudo para o ser humano e pelo ser humano. E Deus disse para Adão: somente Adão, você não coma da árvore do conhecimento da ciência e do bem e do mal. Veja que interessante. Por que Deus já disse a Adão que não coma da árvore do conhecimento da ciência do bem e do mal? Porque o mal já existia. O mal já havia começado no céu com a rebelião de Lúcifer. Agora, este é um dos grandes mistérios que a Bíblia não revela. Como é que esse mal surgiu no coração de um anjo perfeito? E Deus disse então para Adão: Adão, não queira experimentar essa árvore que contém o conhecimento do mal. Você já conhece o bem, se contente com o bem que você conhece. Porém, você é livre. Agora, o dia em que você comer dessa árvore, você vai morrer. Esta foi a palavra de Deus clara. Veja algumas coisas interessantes. Primeira coisa, Satanás ainda não havia aparecido para fazer alguma oferta a Adão e posteriormente a Eva. Porém, havia algumas coisas que eu gostaria de mencionar com as quais Adão não poderia atacar ao homem. A primeira delas, e que é uma coisa com quem ele ataca muito hoje, por isso que o título de hoje é Fortalecidos na Palavra de Deus, o ateísmo.
O ateísmo era uma coisa que, por mais que Satanás quisesse colocar na mente de Adão, ele não tinha condição de entrar. Por quê? Porque Adão sabia que Deus o havia criado. Era impossível que Adão fosse ateu. Era impossível que Satanás conseguisse minar a fé de Adão com essa filosofia do ateísmo, de que Deus não existe, ou que Deus está nas plantas, ou que Deus está num animal, ou que Deus está em alguma parte da natureza. Não, porque Adão falava com Deus todos os momentos, todos os dias. Havia um segundo princípio pelo qual as pessoas hoje são atacadas e a palavra de Deus sofre ataques recorrentemente. Sabe qual é? O evolucionismo. Esta era uma outra filosofia pela qual Satanás não poderia agredir a Adão e posteriormente também a Eva. Por quê? Porque Deus havia mostrado a Adão que ele não era produto de uma evolução de milhares de anos, como muitas pessoas acreditam, mas que ele havia sido formado pelas próprias mãos de Deus. Portanto, o evolucionismo nem o ateísmo conseguiriam permear a mente de Adão. Mas havia um terceiro conceito também que hoje ataca de frente a muitas pessoas, sabe qual é? O materialismo. O materialismo. Isto é, tirar o foco das coisas de Deus e colocá-lo em coisas materiais, como se de alguma maneira essas coisas materiais fossem trazer alguma felicidade ou fossem a preencher algum vazio que está dentro do coração humano. Por que essa filosofia de Satanás não conseguiria permear a mente de Adão? Por quê? Porque Adão já havia percebido, e pela própria palavra de Deus, que Deus havia criado tudo, todas as coisas que Deus havia criado, era para fortalecer o amor e a imagem que o próprio Criador queria colocar no seu filho. Adão, como a Bíblia diz, ele colocou o nome em todos os animais, em todos os seres vivos, em todas as aves que voam. Então ele percebeu desde o início de que toda a criação de Deus, todas as coisas materiais, apenas elas eram um meio, mas jamais se tornariam um Deus em si mesmo. Portanto, veja, Satanás não teria sucesso para atacar os filhos de Deus lá no Jardim do Éden, especialmente Adão e depois a Eva, com o ateísmo, o evolucionismo e também com o materialismo. Agora, veja que coisa interessante, vamos avançar um pouco mais aqui na Bíblia. Eu quero convidar você a abrir agora em Gênesis capítulo 3, versículo 1. Olha só o que diz Gênesis capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente era mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia feito. Então ela disse à mulher, é verdade, a serpente disse, é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Veja, essa aqui foi a pergunta. Qual foi a resposta da mulher? Os versos seguintes, Gênesis 3, 2 e 3, diz então, a mulher então respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Logo em seguida, essa foi a resposta, vem a afirmação que encontramos aqui em Gênesis 3, 4 e 5. Veja qual foi a afirmação que a serpente fez. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão. Veja que audácia. Aqui, primeiro, Satanás começa com uma pergunta. Satanás faz uma pergunta para Eva. Deus falou isso, isso, isso? Eva responde, a resposta diz, sim, Deus falou que a gente não devia fazer isso. E então agora, diante disso, em terceiro lugar, Satanás faz uma afirmação. E qual é a afirmação dele? Ele diz assim, é certo que vocês não morrerão. Eu digo, veja que audácia, porque aqui Satanás está de forma direta, explícita, colocando a palavra dele contra a palavra de Deus.
Não se perca no assunto de hoje. O assunto de hoje é fortalecidos na palavra de quem? Na palavra de Deus. Mas aqui nós estamos vendo um confronto direto, que não é de agora, há muito tempo já, onde Deus está suplantando, Deus está vendo sua palavra ser suplantada pela palavra do inimigo. Satanás está suplantando a palavra de Deus. E ele chega a dizer, eu digo, é certo que vocês não morrerão. E ele continua, porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem do fruto, os olhos de vocês vão se abrir. E vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Veja que coisa incrível. Aqui há um ataque direto à interpretação da palavra de Deus. Um ataque direto à interpretação da palavra de Deus. Você sabia que em teologia temos uma ciência chamada hermenêutica? E o que é a hermenêutica? É o conjunto de regras que nos ajudam a entender de maneira eficiente a palavra de Deus. Ou, traduzindo de forma mais simples, é como se deve interpretar corretamente as palavras de qualquer texto religioso ou filosófico. E por que a gente está falando sobre isso aqui? Porque Satanás, ele, desde o início, ele tenta reinterpretar a palavra de Deus. Ele tenta reinterpretar a palavra de Deus. Deus disse uma coisa que falou especificamente, claramente, e Satanás entra para dizer para Eva e para Adão, não é tão assim. Não é bem assim que como vocês estão entendendo. Tem uma coisa que vocês não estão entendendo de forma correta. Então, Satanás começa com a reinterpretação da palavra de Deus. Satanás leva a reinterpretar a Bíblia, a palavra de Deus. Não lhe parece comum aquilo que eu estou dizendo? Hoje, há muitas pessoas que querem reinterpretar, nos dias de hoje, a palavra de Deus. Volta e meia se levanta um teólogo, alguém famoso na televisão, diz, precisamos reinterpretar a Bíblia. Você já escutou isso em algum lugar? Precisamos reinterpretar, vou ir um pouco mais longe, precisamos reinterpretar o conceito do casamento entre um homem e uma mulher. Não é bem assim que Deus falou. Não tem problema essa questão de casamento misto, ou casamento de pessoas do mesmo sexo, ou casamento de mais de duas pessoas. Por quê? Porque nós precisamos reinterpretar a palavra de Deus. E muita gente está falando sobre isso. Não lhe parece estranho que nos dias de hoje a palavra de Deus seja considerada fundamentalista? Este é o segundo princípio com o qual Satanás atacou Adão e Eva. Ele quis mostrar que a palavra de Deus, que aquilo que Deus estava falando, era um negócio meio antiquado, era um negócio meio antigo, era um negócio meio retrógrado. Você que está me assistindo, você que é jovem e que está guardando o seu corpo como templo do Espírito Santo para somente conhecer o seu noivo, o seu esposo, e manter a sexualidade dentro dos planos de Deus. Muitas pessoas, quando você coloca a sua opinião, não acham que isso é ser fundamentalista? Não tem muita gente que se levanta para dizer que o sexo dentro da Bíblia, como nós pregamos, adventistas do sétimo dia, como a Bíblia apresenta, é uma coisa de outro século, ultrapassado? Mas veja quantas feridas, veja quantas mágoas as pessoas se fazem diariamente por não obedecer à palavra de Deus e vou dizer mais, por querer reinterpretar aquilo que Deus disse de forma tão clara. Essa estratégia de Satanás de afirmar, perguntar e ele colocar a sua ideia não é uma ideia nova. Isso já vem desde o Jardim do Éden. E em terceiro lugar, nós encontramos que no pensamento de Lúcifer, falando através dessa serpente para Adão e para Eva, ele deixa claro, pelas palavras dele, de que haveria uma sabedoria além da palavra de Deus. Olha, hoje há muitas pessoas que pensam que esse livro, a Bíblia Sagrada, é um livro antiquado
e que os crentes, os religiosos, ou pessoas que estudam a Bíblia deveriam encontrar ou estudar ou se aprimorar numa inteligência ou uma sabedoria que está além da palavra de Deus. Muitas pessoas que estudam a Bíblia, que creem ou que exercitam a sua fé, são consideradas de ignorantes ou são consideradas por outras pessoas como pessoas faltas de sabedoria, porque elas não conhecem todo o espectro da inteligência ou que a sabedoria do mundo pode ensinar. Essa corrente filosófica não é nova, porque já no Jardim do Éden, Satanás ele quer mostrar para Adão e para Eva que existe uma sabedoria que vai além da palavra de Deus. E é exatamente com esse pensamento que Adão e Eva caem diante das artimanhas do inimigo. Agora, eu queria falar um pouco de onde que isso começou, sabe? De onde que começou isso. Existe um autor renomado adventista, teólogo renomado adventista, chamado Fernando Canali. E Fernando Canali, em um dos seus livros, ele diz assim que antigamente, isso começou já há muitos séculos, motivados pelo desejo prático de defender e compartilhar sua fé, os pensadores cristãos primitivos, eles começaram a usar fontes filosóficas. No início, eles tinham a intenção de não modificar a fé por meio da filosofia, mas usar a filosofia como ferramenta missionária, ele diz. No entanto, depois de muitos séculos, o que a princípio era apenas uma ferramenta, se tornou um conjunto de pressuposições teológicas que definiu os princípios de como interpretar a Bíblia hoje. É por isso que quando você vai para uma determinada corrente, até às vezes teológica, baseada em Tomás de Aquino, por exemplo, você vai encontrar que Tomás de Aquino, ele tem a sua filosofia teológica, a forma de interpretar a Bíblia está baseada em Aristóteles, não está baseada na Bíblia. Quando você vai, por exemplo, para Agostinho, um outro filósofo muito conhecido até no mundo teológico, no mundo religioso, você vai encontrar que Agostinho, ele baseia a sua interpretação da Bíblia, e sabem que? No platonismo e no neoplatonismo. É por isso que quando você estuda algumas religiões, você não entende como é que as pessoas são capazes de entender uma coisa tão diferente daquilo que a própria Bíblia diz. E quando nós vamos para os dias de hoje, nós vamos encontrar, por exemplo, Charles Hodge, um filósofo moderno, Friedrich Schleiermacher, outro filósofo moderno, Friedrich Nietzsche. Agora, quando você compara esses homens com outros homens, como por exemplo, José Bates, John Nevis Andrews, Charles White, Ellen White, você vê uma profunda diferença. Por quê? Porque esses últimos que eu mencionei, que fazem parte dos pioneiros adventistas, eles interpretavam a Bíblia, com a palavra de Deus. Amigo, eu sei que esse tema dá para muita coisa, mas hoje as famílias estão sofrendo porque a palavra de Deus deixou de ser colocada no lugar mais alto. Hoje, muitas pessoas, até mesmo cristãos, que se dizem frequentar uma igreja, já não leem a Bíblia como o faziam quando conheceram a Cristo. Quantas pessoas levantam das suas camas hoje mesmo, levantaram das suas camas hoje, sem abrir a palavra de Deus, sem estudar qual é a vontade de Deus para o seu dia, para a sua família, para como educar melhor os seus filhos, para como ter um casamento melhor. Nós não precisamos reinterpretar a Bíblia, nós precisamos estar mais perto da palavra de Deus, permitir que ela esteja no centro das nossas emoções, das nossas decisões. Precisamos que a palavra de Deus entre no nosso coração e que as filosofias dessa terra, as filosofias de Aristóteles, Platão, quem quer que seja, não penetrem no seio da nossa família, não façam parte do nosso estilo de vida, não façam parte do nosso estilo de educar os nossos filhos, não façam parte dos nossos conceitos de casamento, de pureza, de preservação do nosso corpo, da preservação da nossa mente. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela não muda. Porque Deus tem um plano maravilhoso para você e para a sua família.
E o maior plano de Deus é salvar você, salvar a sua casa, e salvar os seus filhos, e salvar o seu casamento. Por isso, eu quero convidar você nesse momento a reconsagrar a sua vida nas mãos de Deus, a reorientar a sua vida para a Bíblia Sagrada. Se o mundo está como está hoje, é porque lá atrás os nossos primeiros pais decidiram acreditar nas mentiras do inimigo. O ódio, as doenças, os vírus, as mortes, tudo isso é decorrência daquela reinterpretação da palavra de Deus que Satanás fez os nossos pais acreditarem. Por isso, eu quero convidar você nesse momento a colocar a Bíblia no centro do seu coração. E eu pergunto, você aceita? Você aceita que a Bíblia oriente a sua vida? Você aceita que a palavra de Deus oriente seu casamento? Que oriente seus passos? Se você aceita, feche os seus olhos, faça comigo essa oração. Pai querido, obrigado pelo estudo de hoje. Obrigado porque a Tua palavra, Senhor, é eterna e permanece para sempre. Obrigado porque a Tua palavra, Senhor, quer o melhor para cada um de nós e que através dela aqui podemos encontrar um guia bem seguro que haverá de nos levar de volta para casa, de volta para o paraíso eterno de onde nunca deveríamos ter saído. Abençoa cada pessoa, cada família, cada pai, cada mãe, cada filho que está participando dessa programação. Em nome de Jesus. Amém.